RFI Convida. Silvano Mendes. Paris inaugurou nesse fim de semana um jardim em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Além de personalidades políticas e militantes franceses e brasileiros, os familiares da vereadora vieram até Paris para participar dessa cerimônia. Para falar do assunto, a RFI recebe aqui nos nossos estúdios em Paris Marinette Silva, a mãe da Marielle Franco. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui. Além do jardim inaugurado aqui em Paris, várias homenagens e manifestações foram realizadas fora do Brasil, aqui na França, na Alemanha, em vários países. Como a senhora vê essa mobilização internacional em torno da morte da Marielle? Olha, essa mobilização tem sido uma forma também de pressionar as autoridades brasileiras. Nós estamos aí há 1 ano e meio, né, do assassinato da minha filha, e todos esses passos que têm sido, entendeu, primordial, têm sido dado para a família, né, e para todos que se juntam, né, esses organismos internacionais, tem sido muito bom para a gente, né, para que esse caso não fique só na estatística de mais uma morte no Rio de Janeiro. Uhum. Na semana passada, antes de deixar o cargo, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela pediu a federalização da investigação que apura o assassinato de Marielle e Anderson Gomes. Ou seja, todo o processo que corre atualmente no Rio de Janeiro seria transferido para Brasília. Eu soube que a senhora é contra essa transferência. Por quê? Olha, a família é contra por entender que o trabalho que foi feito até agora, né, tanto pela ADH e os promotores que entraram no caso a partir de 1º de setembro, tem dado um resultado positivo. Nós já tivemos 2 oitivas de testemunha e os executores vão ser ouvidos dia 4 de outubro. E a doutora Raquel pede isso no apagar das luzes, né, já indo no final do seu mandato, que acabaria meia-noite do dia 17. E a gente entende também que ela poderia fazer, a gente denunciar, fazer a denúncia formal, como ela fez contra uma da autoridade do Rio, mas que não atrapalhasse o trabalho que estava sendo feito, e está sendo feito, né? Que tem tido resultado. É claro que é um caso emblemático, né? É um caso que nós estamos aí há 1 ano e 6 meses sem saber os mandantes, sem saber concretamente quem mandou e por quê. E é isso. O trabalho poderia ser dela também, da maneira que ela estava cobrando, mesmo sendo ou essa autoridade ou qualquer uma outra que fosse, né, de outra esfera, como é esse caso, né? A senhora tem receio de que isso atrase ainda mais o processo? É esse o medo dos familiares? Também. Esse acho que é o principal. E também sair um pouco do nosso, entendeu? A gente tem sido avisado, a gente tem estado junto com toda a estrutura aqui do processo. Tanto os 2 defensores, que é o doutor Fábio Amado e a doutora Lívia Cássia, que são os melhores também do Rio de Janeiro, como as promotoras que estão no caso agora. E vai atrasar, sim. E uma outra coisa primordial que a gente tem se posicionado contra é porque a gente não sabe, hoje, o governo passando por uma situação bem complicada, não sabe na mão de quem vai cair esse processo. Uhum. Então, esse é um dos motivos principais, que vai ser um processo longo, um processo de 18 volumes. Então, tem que ter, no mínimo, um tempo para se ler e entender melhor o que se passou. Uhum. É isso também um dos motivos. E fala-se muito, nesse processo, do peso das milícias no Rio de Janeiro. A gente sabe que o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira admitiu ter prestado falso testemunho sobre os mandantes para comprometer um ex-chefe da milícia. Existe esse poder paralelo que é muito presente no Rio de Janeiro. O fato de afastar esse procedimento jurídico e levar para Brasília talvez não seria uma solução para tentar se afastar um pouco também desses elementos que podem exercer uma pressão? Olha, a milícia cresceu muito no Rio de Janeiro e é uma preocupação também. Mas eu acho que no caso da minha filha, não tem nada concreto
em relação. A gente sabe que há indício de que dentro do governo, dentro de vários órgãos, a milícia está chegando cada vez, né, com muita força, com muito poder, porque elas trabalham exatamente isso, com a parte financeira, então é rentável para elas. Mas no caso da Marielle em si, a gente não tem como ter uma coisa assim, dizer assim, não, realmente a milícia está envolvida. A milícia hoje está envolvida em todos os lugares, dentro do Rio de Janeiro, né, e fora dela. Mas não tem nada de coisa, até porque Maria não atuava muito em área de milícia. Então, isso a gente fica bem claro. Ela foi citada em alguns lugares, mas diretamente ela não atuava em área de milícia. É claro que também eu volto atrás um pouco, que ela participou da CPI das milícias com Marcelo Freixo. Então, ela já era conhecida, ela já fazia esse trabalho, entendeu? Sabendo o quanto a milícia é o mal dentro do Rio de Janeiro hoje. Uhum. E justamente, falando sobre o papel de Marielle Franco, em uma entrevista há alguns meses, a senhora disse: ninguém faz o que Marielle fazia, ninguém se expõe como ela se expôs. Marielle era negra, lésbica, feminista, saiu das comunidades, defensora dos direitos humanos. No meio de tudo isso, na sua opinião, o que mais incomodava? Olha, o que acho que mais incomodou mesmo, tanto todo o meio político e fora da política, é a ascensão que a Marielle estava tendo. A Marielle vem de uma periferia que chega naquele espaço de poder, aquele sistema, né, de patriarcal muito grande, com muita força. Ela vem com uma quantidade de voto muito grande. Então, ela vem com um compromisso muito grande também com os eleitores dela, né? Isso ela trazia muito para gente. E essa cobrança que Marielle fazia, já fazia muito tempo. O trabalho de base dela já era cobrando bastante. Então, é lógico que ela chegando ali 46.502 votos, dá muito mais força, né? Ela chega com muito transparência e com mais garra para poder fazer a cobrança que ela fazia em todos os espaços que ela achava que estava errado. Né? Em todos os lugares, até as pautas que ela trazia. E fora do ativismo também, que ela achava que, por exemplo, a intervenção, né, que era uma coisa que ela achava que não teria que ser uma intervenção dentro da saúde, dentro da educação, e não só na segurança pública. A intervenção nas comunidades, a intervenção militar. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Intervenção no modo geral. Uhum. A senhora é advogada, Sim. Atua nas áreas civil e previdenciária. Mais de 1 ano e meio para cá, sua vida foi completamente sacudida, né? A senhora dá entrevistas, de uma certa forma, acabou se tornando também militante. Qual foi a principal mudança na sua vida desde a morte da Marielle? Olha, além da minha dor, que é uma coisa constante, é o compromisso de saber o porquê. Hoje eu, enquanto família, mãe da Marielle, é fundamental que a gente saiba o que motiva alguém a fazer uma barbaridade daquela, né? Não por ser uma parlamentar, não por ser uma ativista, não por ser uma mulher negra que trazia todas aquelas pautas que a gente já sabe, mas porque é fundamental que se saiba, né? Acho que aqui também foi um ataque à democracia, foi também um recado bem, entendeu? Bem assim, concreto para a esquerda do Brasil que a gente está vivendo hoje, né, com um governo extremamente de direita. Isso é fundamental que eu me mantenha de pé para saber os mandantes, que é fundamental, sabe? É primordial isso, né, para o Brasil, para a sociedade, para o mundo hoje que cobra isso, né? Porque, e quem mandou matar Marielle Franco. Falando um pouco de futuro agora. Luiara, filha de Marielle, tem 20 anos. Depois da morte da mãe, agora ela mora com a senhora. A senhora tem medo pela segurança dela? Algum tipo de ameaça? Olha, ultimamente nós não temos tido nenhum tipo de ameaça. A gente passou um período bem difícil com a eleição passada, né, de muitos ataques. Inclusive, tanto a Luiara, como foi assim, não diretamente, mas ela se sentia muito ameaçada em função das roupas, né, das blusas da Marielle que trazia. Até mesmo a polícia ficava encarando muito, olhando, eu proibi dela usar um pouco aquela, para não chamar muita atenção, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Mas houve alguma ameaça concreta? Na Anne, sim. Na Anne teve muita ameaça. Teve muito desrespeito. A minha filha foi cuspida lá, entendeu? Com a filha dela no colo. As pessoas na nossa porta gritavam também que já morreu tarde, entendeu? Defendia bandido. Então, isso era uma ameaça. E também teve uns casos de carro seguindo logo no início a Anne, entendeu? Que nós comunicamos a polícia, mas não chegou assim,
entendeu? As vias de fato de chegar direto, porque eles não fazem diretamente, né? É como a minha filha nunca teve nenhum tipo de ameaça, no entanto, foi também, né, pagou com a própria vida o que ela defendia como direito humano. Então, é isso. A senhora comentou, disse que algumas pessoas passavam em frente de casa, cuspiam, xingavam, diziam, pô, já foi tarde. A gente vê muitos comentários nas redes sociais, por exemplo, esse fim de semana teve a inauguração do jardim. Algumas pessoas dizendo, por que tudo isso? Por que tanta homenagem? Não é merecido? O que a senhora responde para essas pessoas? Olha, eu respondo sempre que as pessoas não tinham a ideia, a dimensão do trabalho que a Marielle fazia, entendeu? Não conhecia, e a Marielle foi assassinada durante um período que ela estava servindo ao Brasil, somente ao Rio de Janeiro. Então, independente de Marielle era uma parlamentar, era uma pessoa extremamente humana, né? E trazia exatamente isso com ela. Era uma ativista, ela ficou 10 anos coordenando uma comissão de direitos humanos, o que não é fácil dentro da Alerj, no Rio de Janeiro. Então, e há uma diferença nisso tudo, entendeu? Uma diferença nos crimes que a gente tem passado, outras mães que estão passando e vão passar ainda no Rio de Janeiro. É que aquilo foi preparado, aquilo teve um mentor para aquilo tudo. Então, essa é a diferença. Muito grande, é isso, essa a diferença. É claro que a vida da minha filha não vale mais ou menos do que a da Ágata, que acabou de ser morta no Rio de Janeiro, ou qualquer outra criança, ou qualquer outro jovem que tem sido um genocídio total ali dentro. Mas é a diferença que levou aquilo. Aquilo teve uma motivação qualquer, uma ameaça e também uma forma deles atingir diretamente a sociedade do Rio de Janeiro e a democracia brasileira. A gente fala muito de democracia, a gente fala do legado político de Marielle, mas a senhora é mãe também. Qual a lembrança e o que fica da Marielle para a senhora? Além da dimensão política e simbólica dessa vereadora. Olha, Marielle ficou praticamente era filha única até quase 5 anos. Então, a gente, o nordestino tem muito isso, né? Tem aquela coisa assim de proteção mesmo, né? De acolher. Então, a Marielle era isso. A gente tem assim uma saudade enorme. Marielle foi uma figura desde criança, deu muito ativa, né? Que chega muito nova a casar, muito nova a ter um compromisso, uma responsabilidade enorme com a família, porque eu fiquei muito tempo morando fora. Então, isso traz com que a gente tenha uma dinâmica de uma família pequena, né? De pai, mãe e 2 filhas, que a maioria de origem nordestina, então ela traz um viés muito grande desde pequena também nisso, né? Eu tenho, a minha família são 11 filhos, eu e meus irmãos, e a minha mãe também já era uma mulher política, né? Mesmo daquele tempo. Minha mãe foi dali, foi da época entendeu? Da ditadura, né? Muito tempo. Então, é isso que traz lembranças boas, que ela consegue entendeu? Furar essas barreiras todas, né? Chegando naquele poder e trazendo isso também desde, né? Mas ela sempre foi uma liderança desde pequena, muito nova. Ela não admitia em qualquer tipo de brincadeira a filha queria ser sempre a mãe, queria ser sempre a professora. Então, são essas lembranças boas que a gente traz da Marielle. Perfeito, muito obrigado, Marinete da Silva, mãe de Marielle Franco, que participou do RF Convida de hoje. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigada.